Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja contigo nesta manhã, Hoje já terça-feira, e nós estamos aqui para estudarmos a nossa lição. Você está animado para estudar a nossa lição nesta manhã? Aliás, esta semana a nossa lição é uma lição muito assim, poderosamente, podemos dizer, abençoada, porque vem falando sobre a definição e ações da fé. Ontem nós estudamos sobre a definição de fé, a fé de Abraão, e hoje nós vamos falar Moisés crendo no invisível. Aliás, meus queridos, toda essa lição desta semana será uma lição assim, que com certeza vai fazer com que você vai crescer muito mais, confiar mais em Deus, esperar mais, ter mais paciência nas promessas de Deus, no cumprimento das suas promessas. Porque nós estamos falando sobre os nossos antepassados, como era a fé deles, que no capítulo 11 propriamente de Hebreus, a galeria dos homens e mulheres de fé. E eles estão aqui não é à toa, estão aqui como espelhos. Por isso Deus permitiu, para que nós possamos espelhar na fé que esses homens tiveram, essas mulheres tiveram em Cristo Jesus. Tá? E esta fé, ela gerou ações. Por exemplo, hoje, a nossa lição do capítulo 11, do número 20 ao 28 de Hebreus, e depois também nós temos uma comparação do capítulo 10, versos 32 a 35. Tá? Meus amados, meus queridos, aqui conta a história de Moisés desde a sua infância, o seu nascimento. Foi uma vida muito difícil para Moisés. Logo quando ele nasceu, havia sido decretado uma lei pelo o governador do Egito, de que todos os hebreus que nascessem do sexo masculino deveria ser imediatamente morto. Tá? Por que o rei do Egito ele sentiu essa necessidade? Porque o povo de Israel, quando foi para o Egito, meus queridos, foi uma família, nós conhecemos a história, a família de Jacó, com aproximadamente 70 pessoas. Só que 4 séculos depois, 430 anos, esse povo havia se desenvolvido tanto, crescido tanto, que se tornou ali uma nação grandiosa, cerca de 2 milhões, um pouco mais até. Alguns historiadores aí acreditam que havia em média ali 2 milhões e 300 mil pessoas, hebreu, do povo de Israel, ali dentro do território do Egito. Tá? E ali eles estabeleceram, cresceram muito, de tal maneira que eles construíram, e formaram ali verdadeiramente um império. Tá? E de tal maneira que o rei do Egito começou a imaginar e se preocupar com o crescimento dos hebreus. Se em algum momento ali eles se rebeliassem contra o Egito, eles poderiam até tomar o Egito. Tá? Embora não era isso de maneira nenhuma o plano de Deus. O plano de Deus era estabelecer o povo hebreu como uma nação, porém fora do Egito, na terra que ele havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Mas houve aí essa inquietação
no coração do rei de Faraó, e por isso ele decretou essa lei, dali para frente, que todos o que nascesse entre os hebreus que fosse do sexo masculino teria que ser morto, para não desenvolver, né, um exército grande, né, entre os hebreus e correr esse risco aí de qualquer momento eles se rebeliarem e entrar em guerra contra os egípcios. Okay? E por isso Moisés não deveria escapar, mas pela fé, como diz o texto da palavra de Deus, os seus pais esconderam por 3 meses ali às margens do rio Nilo, quando Moisés foi encontrado ali pela filha de Faraó e foi levado, né, ao trono, né, ele cresceu ali no trono de Faraó, né, teve ali os melhores colégios, as melhores faculdades. Moisés, ele foi um homem muito sábio, letrado, muito estudado, tá? E diz a palavra de Deus, meus queridos, que Moisés ele rejeitou, né, todos os privilégios egípcios simplesmente para viver com o povo de Deus, agora como escravos, porque o povo de Israel, né, ali no Egito, depois do decreto da lei egípcia, eles passaram a ser escravos, tá? Passaram ali a ter muitos sofrimentos. E Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que ser o próximo príncipe, né? Do que ser o sucessor ali como governador do Egito, governo do Egito, tá? Moisés, ele diz na palavra de Deus que ele deixou o Egito, meus queridos, porque ele via coisas superiores, ele via o invisível. E aqui, quando nós estudamos esse invisível que Moisés via pela fé, não era outro senão Cristo Jesus, o Messias vindouro, aquele que deveria vir para salvar o seu povo. Esse era o invisível que Moisés enxergava pela fé. E aqui, queridos, quando nós temos fé em Deus, quando nós cremos em Deus, tá? Os nossos olhos da fé conseguem ver o invisível. Nós conseguimos ver Deus, a face de Deus, mesmo sendo Ele invisível, mas pela fé você crê na existência desse Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê é necessário que absolutamente tenha esta certeza pela fé da existência de Deus e que simplesmente Ele não existe, mas Ele ainda é o nosso recompensador. Ok? Pois é, Moisés via coisas muito superiores ao Egito pela fé. E queridos, como cristãos, como povo de Deus, como escolhidos, separados por Deus, chamados por Deus, não para sermos separatistas, não para sermos superiores e melhores do que qualquer uma outra pessoa, mas especificamente para exercer uma função importante de redenção e salvação, apresentando Cristo Jesus, o único meio da nossa salvação, nosso remidor. Tá? Por isso que nós fomos chamados. Os nossos olhos da fé precisam enxergar, queridos, coisas muito superiores ao Egito que nós vivemos, ao mundo que nós vivemos e o pecado, né, com o seu oferecimento, né, de príncipe e de princesa no pecado. Nós precisamos enxergar muito além de tudo isso. Enxergar a recompensa vinda por meio de Cristo Jesus para cada um de nós, que é a recompensa da vida eterna. E o nosso Rei é Cristo Jesus. Tá? Nós precisamos ter uma dupla cidadania, meus queridos. Embora nós somos terrenos, nascemos aqui, estamos aqui, né? Somos cidadãos deste mundo, mas acima de tudo isso nós precisamos ser cidadãos da cidade celestial, do reino de Deus, do reino dos céus. Tá?
Queridos, aqui vem mostrando para nós a fé de Moisés, de que Moisés conseguia ver coisas tão grandiosas pela fé, que naquela última noite, quando o povo de Israel estava no Egito, já para ser liberto da escravidão do Egito, e quando Deus recomenda que todos os hebreus deveriam então imolar um cordeiro e ungir os portais, os batentes das suas portas com o sangue do cordeiro, para que o exterminador, por meio da morte, não passasse por eles, que naquela noite deveria matar todos os primogênitos egípcios. Queridos, verdadeiramente, Moisés, pela fé, ele matou o cordeiro, derramando sangue, na certeza absoluta de que aquele símbolo do sangue do cordeiro, o verdadeiro cordeiro que era Cristo Jesus, logo mais viria cumprir a promessa de redenção para todos nós. Moisés tinha essa certeza pela fé. Por isso ele abandonou tudo, ele deixou tudo, para poder, meus queridos, assumir uma missão que ele recebeu de Cristo Jesus. Nós recebemos também esta missão. Jesus nos deu esta missão. A nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo Jesus como o Messias que veio, morreu por cada um de nós, pagou o preço da nossa redenção, ressuscitou ao terceiro dia, naquela manhã de domingo, ascendeu ao céu como nosso intermediador, como nosso advogado, e então, meus queridos, sumo sacerdote e intercessor por cada um de nós. Tá? Esse Cristo Jesus virá pela segunda vez, para terminar o que ele começou. Agora, nos levando para o reino da glória, para o reino dos céus, para vivermos eternamente com ele. Queridos, como cristãos, nós precisamos ter essa fé. Essa fé que enxerga o invisível, que vê Cristo Jesus voltando com poder e glória, acompanhado por todos os seus anjos. Esta esperança precisa mover o nosso coração. Essa esperança, ela precisa trazer alegria, ela precisa nos dar paz, ela precisa, meus queridos, essa fé tão grandiosa que enxerga o invisível, ela tem que fazer-nos enxergar Cristo Jesus vindo e trazendo de volta os nossos entes queridos que morreram em Cristo e estão nos túmulos. Você tem esta certeza por meio da palavra de Deus, esta fé? Então, meus queridos, o meu apelo a você e a mim também é que o Egito precisa ser abandonado, precisa ser deixado. Nesse contexto, o Egito significa o pecado, o prazer dos pecados, tudo aquilo que ele oferece. O Egito oferecia tudo o que de melhor ele tinha para Moisés, porém Moisés não quis nada, porque ele via coisas superiores. O pecado, meus queridos, com seus oferecimentos, por mais que pareça ser uma boa coisa, uma boa recompensa para você, o seu fim não é outra coisa senão a morte. Porém, o que Jesus nos oferece é a eternidade. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz terça-feira e que realmente, meus queridos, o Espírito de Cristo possa te dar esta fé. E que você possa cultivar esta fé, esta alegria, esta esperança. É o meu desejo para você, eu quero orar contigo. Deus querido, amado, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este maravilhoso privilégio que temos de ter, pela Tua Palavra, esta fé, esta esperança, na segunda e breve volta do Senhor Jesus. Faça com que, pelo Teu Espírito, nós possamos enxergar o invisível. Nós possamos ver e andar com Cristo pelos olhos da fé. Em nome de Jesus oramos. Amém.